Viemos para Brasília, Distrito Federal, e é neste espaço tomado por inúmeros prédios que congregam os mais diferentes poderes que há uma agronomia sustentável muito presente. Neste documentário, nós vamos mostrar a atuação dos engenheiros agrônomos junto ao Ministério da Agricultura, da Embrapa e também a força do cooperativismo. Venha conosco desvendar um pouco mais da agronomia sustentável aqui na capital do país. Como estamos mostrando ao longo do projeto Agronomia Sustentável, a carreira do engenheiro agrônomo é bastante eclética. Abrange desde o estudo das condições físicas, químicas e biológicas dos solos, passando pelo estudo de pragas e doenças, mas também na formulação de políticas públicas, fiscalização da atividade agrícola e pesquisa. E no Distrito Federal não é diferente. O engenheiro agrônomo desenvolve atividades também voltadas ao ambiente urbano. A grande maioria dos órgãos, né, estão sediados em Brasília, né? Então, nós na Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, a gente visualiza que tem profissionais em várias unidades federais, né, do governo federal. E essa integração é fundamental, né? Envolve uma questão de racionalização do uso dos recursos públicos e um melhor atendimento do cidadão. A gente procura uma questão interessante, é o seguinte: como a Confaiab é uma entidade assim que congrega os engenheiros agrônomos, né, e as engenheiras agrônomas, a gente sempre procura fazer esse diálogo, né, dos colegas que estão em diversas unidades públicas, né, seja na pesquisa, no ensino, na fiscalização, seja na prospecção mesmo de políticas públicas. Aqui em Brasília, a gente percebe algumas particularidades. Há uma congregação de pessoas das mais diferentes regiões do país. E pode até parecer estranho, mas neste ambiente urbano há muitas características da agronomia sustentável. O ambiente urbano se mistura com o rural e se completam. Nos deparamos com as mais altas produtividades de soja, milho e trigo e uma agricultura orgânica pujante a menos de 50 quilômetros do plano piloto, no centro da capital. Em Brasília também está a sede e 5 unidades da Embrapa e diversos outros órgãos federais e locais que norteiam a vida no campo e na cidade. Aqui em Brasília, muito voltada a recursos hídricos. Nós temos hoje aqui como capital federal os grandes órgãos gestores dos recursos hídricos no Brasil, seja a própria Agência Nacional de Água, através do Ministério do Meio Ambiente. Nós temos a sede da Codevasf, que é uma empresa que hoje atua nas principais bacias do sistema hídrico nacional, e o engenheiro agrônomo perpassa por tudo isso. São atividades, às vezes, de escritório, um pouco até burocráticas, mas que visam a regulamentação e o desenvolvimento da atividade do engenheiro agrônomo aqui no Distrito Federal. Aqui em Brasília, os engenheiros agrônomos desempenham um forte papel nas unidades da Embrapa e também em outros órgãos federais, como aqui no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Viemos até a sede da Embrapa Cerrados. Aqui a pesquisa, mesmo em tempos de pandemia, não parou. Este grupo se dedica ao estudo das perdas de alimentos pós-colheita. Todos estes frutos aqui passam por um rígido controle, desde o processamento, como podemos ver nesta fase, na avaliação físico-química, sensorial e microbiológica. Todo este cuidado dos pesquisadores é para que no final do estudo os engenheiros agrônomos possam ter ainda mais conhecimento e melhorar os resultados na fase pós-colheita. O estudo revelou técnicas que podem prolongar a vida útil de diversas variedades da mandioca por até 28 dias, tempo que hoje é de no máximo 7 dias. Vantagem para produtores e consumidores. O objetivo aqui é oferecer para a sociedade um produto com qualidade. Então, no momento que a gente colhe o fruto, a raiz lá no campo, a gente tem que garantir que essa raiz vai chegar na mesa do consumidor com a qualidade adequada. Então, nós temos que conhecer esse produto quanto à questão de o que faz com que ele apodreça, com que ele estrague.
que ele vai se deteriorar após ele não estar mais ligado à planta. Então, a gente tem que conhecer o produto para definir a forma adequada de armazenar, como que a gente vai colocar esse produto no supermercado, se ele pode ficar em condição ambiente, se tem que ser refrigerado numa temperatura menor, umidade relativa mais alta. A preocupação dos engenheiros agrônomos nos espaços urbanos não é somente com os alimentos. Vai muito além do que possamos imaginar. No próximo bloco, você vai ver como os engenheiros agrônomos atuam na gestão de recursos hídricos, no licenciamento ambiental de novos empreendimentos urbanos e também as projeções do Ministério da Agricultura para o segmento. A gente volta já. Estamos de volta com o projeto Agronomia Sustentável. Neste bloco vamos mostrar novas tecnologias, um panorama da agronomia sustentável neste cenário de pandemia da Covid-19 e as ações desenvolvidas pelo cooperativismo no Distrito Federal. Aqui em Brasília, os engenheiros agrônomos têm trabalhado fortemente na gestão de recursos hídricos e no licenciamento ambiental para a construção de novos projetos urbanos. As mudanças pelas quais o mundo atravessa na atualidade foram potencializadas, segundo analistas, pela pandemia da Covid-19. Neste contexto, fatores como a rápida digitalização, inclusive no setor agrícola, e as modificações nas relações sociais, incluindo o ambiente de trabalho, foram alguns dos efeitos da chegada do novo coronavírus. E o setor cooperativista também começou a avançar diante deste cenário. Essa característica do profissional desta área, que é fazer extensão rural. E, para complementar, ainda temos essas cooperativas de profissionais desta ciência que trabalham e prestam serviço nas cooperativas e diretamente para produtores. Então, eu diria que se eu for somar hoje o universo global de extensionistas dentro das cooperativas agropecuárias, nós devemos estar chegando no número entre 15 a 16 mil extensionistas hoje atuando diretamente dentro do setor. Isso é fundamental, sem nenhum demérito a outros mecanismos de comunicação, aos bons negócios que a cooperativa proporciona ao cooperado, a sua capacidade de comunicação com o cooperado, mas o principal elo de ligação entre a cooperativa e o cooperado sempre foi e sempre será o extensionista. Só 20% das propriedades rurais brasileiras são assistidas com extensão rural. Quando você vem para o universo de cooperativa, esse número passa dos 60% que recebem a extensão rural, através de engenheiros agrônomos e esses profissionais da área. Além de tudo isso, o engenheiro agrônomo atua e é o grande responsável pela validação de novas e promissoras tecnologias hoje existentes para a melhoria da produtividade dos cultivos, redução dos custos e impactos negativos nas colheitas. Essas tecnologias, o uso de drone, o uso de mapeamento, de acompanhamento via imagem de satélite, geoprocessamento, isso tem crescido bastante com essas tecnologias desenvolvidas no ambiente urbano, no ambiente industrial, às vezes no ambiente acadêmico, né? E isso tem sido levado também a campo para os engenheiros agrônomos atuarem e melhorarem assim, os rendimentos e o monitoramento das lavouras. Uma ação que eu queria destacar, que isso para mim é uma inovação tecnológica muito grande, muito nova, que isso vai para mim ser um grande diferencial na agricultura em termos de ganho de produtividade, é o advento da suplementação luminosa. Tem um grupo aqui de Minas Gerais chamado Grupo Fienil, eles desenvolveram uma irrigação suplementar, uma suplementação luminosa instalada em pivô central,
que ele ora molha, ora ele faz essa suplementação luminosa, que consiste em instalação de LEDs no próprio pivô, que fornece às plantas alguma luminosidade além daquele fotoperíodo que o ambiente fornece. Pra você ter ideia, tem sido, os resultados preliminares têm chegado a cerca de 57% de incremento na produtividade da soja. A preocupação dos engenheiros agrônomos está também ligada à inovação tecnológica para as melhorias nos espaços urbanos. Quando se trata de Distrito Federal, que nós temos uma área de 5.000 km², absorvendo várias regiões administrativas, acho que hoje está entre 33 ou 35 regiões administrativas, antigas concepções de cidades satélites, a gente vê um Distrito Federal bastante misto, com a grande miscigenação, tanto cultural quanto de cenários naturais. Brasília tem um grande polo atrativo de turismo ecológico, que é você fazer caminhadas, trilhas, e aí nesse momento já entra a engenharia agronômica de um formato sustentável, que para você montar um empreendimento de turismo rural, você precisa ter um acompanhamento técnico de um engenheiro agrônomo, que ele, junto com outros profissionais, tipo o engenheiro ambiental, o engenheiro sanitário, eles vão mensurar a carga, a contribuição desse empreendimento à natureza. E se o cenário da agronomia sustentável passa por um momento positivo, o governo federal estima ainda melhores resultados. Projeção da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, mostra que o valor bruto da produção pode chegar a 1,17 trilhão de reais em 2021, um recorde. Desde o início da pandemia da Covid-19, o Ministério da Agricultura buscou atuar para que a atividade agrícola não fosse interrompida. Importante não só para a manutenção de empregos, mas também para o abastecimento do Brasil. Engenheiro agrônomo, secretário de Defesa de Agropecuária do Ministério, José Guilherme Leal, falou sobre a situação do segmento e quais serão os próximos passos a serem trilhados. Na visão dele, o Brasil deve continuar crescendo na exportação de alimentos e ter como meta reduzir preços para facilitar o acesso, principalmente da população mais carente. Foi feito um esforço muito grande para a manutenção da atividade agrícola, tá? Então isso a gente deve a uma liderança da ministra, que ela identificou logo desde o início, olha, nós não podemos quebrar a atividade agrícola, interromper a atividade agrícola, porque era importante para a manutenção de empregos, para as atividades, mas principalmente para que a gente tivesse o abastecimento do Brasil garantido. E nós, nesse esforço todo de vários setores, público e privado, conseguimos passar esse ano, um ano muito difícil, tendo os alimentos à disposição da população brasileira e garantindo os contratos de exportação também, né? Então esse equilíbrio foi importante. Tivemos sim uma alta de preço, mas muito que está impactando, né, na inflação, mas em função de todo o cenário nacional, né? Não foi em função da falta de produção. Na verdade a gente conseguiu crescer a produção um pouco e temos apontado para o planejamento para frente, né, um incentivo ainda para um crescimento maior da produção, para que a gente possa continuar abastecendo a população brasileira, continuar exportando e ter uma condição de uma redução dos preços para facilitar o acesso, principalmente à população mais carente. O que a gente percebe aqui em Brasília é que o trabalho dos engenheiros e das engenheiras agrônomas permite uma forte integração entre o meio urbano e rural, o que melhora a qualidade de vida de todos os moradores. Na semana que vem estaremos em Curitiba, capital conhecida por seus parques e jardins, hortas urbanas, gestão sustentável do lixo e pela sua referência na mobilidade urbana e no cooperativismo. Até sábado que vem.